Olá, pessoinhas! Hoje eu vou gravar essa aula para vocês explicando como é que a gente faz a adição e subtração de números racionais. Então, vou dar alguns exemplos para vocês desenvolverem algumas atividades lá do livro. Então, aqui nós temos, lembrando que os números racionais são todos os números que você conhece até hoje, todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Números positivos, números negativos, números na forma de fração, números com vírgula, que são os decimais, decimais finitos, os decimais infinitos periódicos e todos os números naturais. Então, esses são considerados os números racionais. Então, nós vamos começar aqui com um exemplo, quando a gente tem uma adição de fração e os denominadores são iguais. Então, a primeira coisa quando você vai observar uma adição ou subtração de frações, primeiro você tem que observar o denominador. Se eles são iguais, tranquilo, você vai resolver ele de forma mais simples. Por exemplo, eu já vi que os dois denominadores são iguais, ótimo. Então, o que eu vou fazer? Esse primeiro número eu vou tirar ele do parêntese. Então, vou colocar lá mais 2/4. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Peraí que desfocou aqui. Vou fazer o jogo de sinal, mais com menos é menos. E aí eu tiro 1/4 do parêntese. Então, o que eu fiz? Tirei o primeiro número do parêntese, fiz o jogo de sinal, deu menos, e tirei o segundo número do parêntese. A primeira coisa é eliminar o parêntese. Eu tenho um número positivo e um negativo. Quando os denominadores são iguais na fração, o que você vai fazer? Você vai repetir o denominador, que são esses aqui que são iguais, você vai repetir ele, e você só vai trabalhar com os números de cima dessa fração. Mais 2, quer dizer que eu tenho 2 e devo 1. Então, se eu tenho 2 e perdi 1, ainda vai me sobrar 1. Então, o resultado da minha fração, ela vai ser mais 1/4. E pronto, nesse caso aqui está pronto. Tem alguns casos que aqui, nesse resultado final, ele vai dar para simplificar. O que é simplificar? Dividir os dois números pelo mesmo valor. Então, assim, a gente vai chegar num exemplo que eles terão que ser simplificados. Nós vamos para mais um exemplo aqui na letra B, observa, todos os denominadores são iguais. Nós vamos proceder da mesma forma que lá na letra A. Primeiro, vamos tirar ele do parêntese. Então, menos 3/4, faço o jogo de sinal. Mais 5/4, jogo de sinal, menos 1/4. E agora eu vou fazer a soma deles, a soma algébrica. Denominadores iguais, vou repetir o denominador. Vou trabalhar com os números de cima. Devo 3 e devo mais 1, eu devo 4. Tenho 5, então, olha, eu devo 4 e tenho 5, ainda vai me sobrar 1. Então, o resultado ele vai ser mais 1/4. Não é para ir fazendo isso aqui automaticamente. Tem que observar primeiro o denominador. Se são iguais, você vai proceder dessa forma. Se os denominadores são diferentes, é outra forma de resolução. Então, vamos para mais um exemplo aqui. No caso dessa letra C aqui, eu tenho números decimais. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio, Tiro do parêntese, menos 12,4, faço o jogo de sinal, tiro 3,5 do parêntese. Então, olha, eu devo 12,4 e tenho 3,5. Desconsiderando os sinais, o maior número é o 12. Então, eu vou fazer a subtração. 12,4 menos 3,5. Não pode esquecer que tem que armar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Se não fizer isso, está errado. E agora você vai fazer a subtração. 4 para tirar 5 não dá, tu vai emprestar, né? 5 para 14 é 9. 1 para tirar 3 não dá, você vai emprestar aqui. Então, ele vai ficar 11. 3 para 11 é 8. E a vírgula eu abaixo, onde ela tá. Então, olha, como eu devo mais do que tenho, então o meu resultado, ele vai ser negativo. Então, ele é menos 8,9, certo?
Agora chegamos num exemplo aqui na letra D, que os denominadores, eles são diferentes. Então, o que nós temos que fazer quando os denominadores são diferentes? É outro procedimento para resolução. Então, primeiro, nós vamos tirar do parêntese, ó, tirando 1/3, faço o jogo de sinal, eu elimino o parêntese primeiro, 3/4. Aí, eu vou fazer o MMC. Então, o MMC de 3 e 4, ó, vou fazer aqui no cantinho. O que é esse MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar aqui os meus dois denominadores, quando eles são diferentes, vou colocar eles aqui, ó, 3 e 4. E eu vou decompor eles usando os números primos. Então, por exemplo, quem são os números primos? Lembrando deles, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim infinitamente. Então, esses aqui são os números primos. Então, quando os denominadores são diferentes, você tem que fazer o MMC. Como é que faz o MMC? Decompondo esses dois números usando os números primos. Eu vou começar pela estratégia de olhar sempre o primeiro número. 3 não é divisível por 2, mas 4 é divisível por 2. Então, eu vou começar a dividir eles por 2. Como o 3 não dá para dividir, eu vou abaixar o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu continuo, ó, o 2 ainda é divisível por 2, então eu vou continuar dividindo pelo número 2. 3 não dá para dividir por 2, repete. 2 dividido por 2 é 1. Aí sobrou 3 e o 1. O 3, ele só é divisível pelo próprio 3. Então, quer dizer que aqui eu só posso dividir pelo 3. 3 dividido por 3 é 1. E 1, eu vou abaixar ele. Quando é que termina o meu processo de MMC? Ele termina quando eu chego nos resultados somente 1. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses números aqui e vou multiplicar eles. Então, olha lá, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. O que significa isso? Que o meu MMC, ele deu 12, certo? Aí, eu vou dividir aqui, ó, o processo da divisão. Tem que prestar bastante atenção. Depois que eu coloquei o valor do MMC aqui, eu vou fazer a divisão, ó. Divido pelo número de baixo. 12 dividido por 3 é 4. O resultado que deu da divisão, eu vou colocar lá em cima. Por quê? Porque ele será multiplicado com esse número que tá lá em cima. Do outro lado, a mesma coisa. 12 dividido por 4 é 3. Então, vai lá em cima o 3. Quer dizer que esse 3 vai ser multiplicado com o outro 3. Ó, aqui eu tenho sinal de mais. Vou repetir o sinal de mais. 4 vezes 1 é 4. Abaixo o sinal de menos. 3 vezes 3 é 9. E aí, eu vou terminar a resolução. Eu tenho 4, mas eu estou devendo 9. Então, quer dizer que eu devo 5. O denominador, eu só vou repetir ele. Então, o resultado é menos 5 sobre 12. Como não tem 5 e 12 em nenhuma tabuada do mesmo número, então eu não preciso fazer a simplificação. A minha resolução, ela encerrou aqui, certo? Vamos para mais um exemplo. Então, aqui a gente tem na letra E um número que é uma fração mista. Então, eu tenho menos 1 inteiro e mais 1 meio. Primeiro, o que nós vamos fazer? É resolver essa fração mista, tá? Como que eu resolvo ela? Multiplico esses dois números, o resultado eu vou somar lá em cima. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 é 3. Então, o resultado desse parêntese aqui, ele vai ser 3 sobre 2. Por quê? Porque o denominador 2 eu vou repetir. Repetindo mais uma vez o processo que eu fiz. Ó, o sinal de menos eu vou abaixar. Multiplico 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. O denominador eu só vou repetir. No segundo parêntese, eu vou fazer o jogo de sinal para eliminar esse parêntese. Então, tiro o 4/5. E aí, eu vou observar, denominadores diferentes, eu vou ter que fazer o MMC. Certo? Toda vez que os denominadores são diferentes, você tem que fazer o MMC. Agora, vamos observar, ó, 2 e 5, para dividir lá pelos números primos. Então, olha, o número primo menor lá é o 2, 2 dividido por 2 é 1, 5 não é divisível por 2, então eu vou abaixar ele.
O 5, se você observar, ele só é divisível por 5, porque ele não dá para dividir nem por 2 e nem por 3. Então, quer dizer que aqui o 5 eu vou dividir pelo próprio 5. Abaixo 1, 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1, acabou a minha divisão. Os números, os fatores, eu vou multiplicá-los. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu vou ter o denominador 10. Então, ó, o denominador 10. E aí, nós vamos fazer o mesmo processo. Esse 10 vai dividir sempre pelo número de baixo da fração, tá? É divisão. 10 dividido por 2 é 5. Esse 5 que vai lá em cima, ele vai multiplicar pelo 3. Então, olha, abaixo o sinal de menos. 3 vezes 5 é 15. Então, aqui da primeira vai dar 15. Abaixo o sinal de menos. Na segunda, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 é 8. Agora, observa uma coisa. Os dois números são negativos, ou seja, eu não tenho nada, eu só estou devendo. Eu devo 15 e devo mais 8. Então, quer dizer que no total eu devo 23. Repete o denominador 10. Então, o resultado é menos 23 décimos. 23 e 10 não tem como dividir os dois pelo mesmo número. Então, portanto, você não precisa fazer a simplificação. E aí, assim, nós encerramos essa resolução da letra E. Então, vamos para mais um exemplo na letra F. Nós temos duas frações e temos um número inteiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é transformar esse número inteiro em um número fracionário. Como que eu transformo? Colocando um 1 embaixo dele. Então, nesse caso aqui, você vai colocar o 1 embaixo dele. E aí, faz o mesmo processo. Vamos tirar do parêntese. Então, ele vai ficar menos 3 sobre 1. Ó, tiro todo mundo do parêntese. Menos com menos é mais 2/3. Agora, eu vou observar o seguinte. Os denominadores são iguais? Não são. Então, eu tenho que fazer MMC. Não vai ter outro jeito. Aliás, até tem outro jeito, mas nós vamos fazer dessa forma, tá? Vamos fazer o MMC de 1, ó, dos 3 números que eu tenho aqui, 1, 2 e 3. Então, no caso, 1, ele só é divisível por 1 mesmo. O 2, nós vamos começar dividindo pelo 2, então, abaixo 1. 2 dividido por 2 é 1. 3 não é divisível por 2, então, você abaixa o 3. 3 só é divisível por 3. Abaixo 1. 3 dividido por 3 é 1. E assim, nós encerramos a nossa decomposição em números primos, que é fazendo o MMC. Multiplica 2 vezes 3, que é 6. Então, eu vou passar o traço aqui embaixo e vou colocar o 6. Esse 6, ele tem que ser dividido por todos os denominadores da fração. E o resultado da divisão tem que ser colocado lá em cima para multiplicar com o numerador. 6 dividido por 1 é 6. Ó, 6 vezes menos 3 é menos 18. Abaixo o menos, que é esse aqui. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. Mais 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. E aí, nós fazemos a resolução, a adição algébrica. Eu tenho dois números negativos, vou juntar os dois. Devo 18 e devo mais 3, eu devo 21. Devo 21 e tenho 4, então quer dizer que eu devo 19. Que 19? Pera lá, errei a conta. 21 menos 4, 17. Devo 17, é que eu não acordei ainda. Então, ele vai dar 17 sextos, tá? Então, devo 17. E assim, espero que essa explicação ajude vocês a desenvolver as atividades do livro que eu vou mandar para vocês fazerem lá. E aí, lembrando que nós teremos amanhã, na sexta-feira, uma atividade no ensino remoto, valendo uns pontos para a gente fechar essa primeira parte do segundo bimestre. Até mais. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá?